Opa, e aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui que a gente vai estar fazendo sobre os exercícios do Exercism para Elixir. Bom, esse exercício aqui é o do lag level que a gente viu na comecinho lá na aula passada, né? Vai dar uma lida nele, ver como a gente vai resolver. Mas ele já introduz pra gente o conceito de atoms e o conceito de condicionais, tá? Então, vamos lá. O que são átomos no Elixir, né? Então, átomos representam valores constantes, tá? E um átomo é simplesmente um valor que tem um nome, tá? Ele traz pra gente uma maneira type-safe de interagir com dados e os átomos podem ser definidos da maneira a seguir. Então, aqui tem uma variável e sempre a gente for escrever algo que vai ser um átomo, a gente coloca dois pontos na frente. Comentários aqui. Eu achei interessante nessa definição de átomo no Elixir, porque em muitas linguagens, com tipagem fraca, a gente encontra problemas em definir coisas que sejam únicas, né? Então, em TypeScript você vai ter, se eu não me engano, o Unique Symbol. Aqui no Elixir você vai ter atoms. Né? No JavaScript, eu acho que no Node você tem também o conceito de symbols. E em Python você não vai conseguir ter esse tipo de coisa, eu acho. Que até agora, até a versão 3.12, foi a última que eu tive contato, você não consegue definir coisas desse tipo. E muitas das vezes você quer definir coisas que sejam únicas dentro do seu programa e que ao você interagir com essas coisas que são únicas, os comportamentos também têm que ser únicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente, nesse exercício do log level, a gente vai definir um átomo para cada nível de log da nossa aplicação, né? A gente vai simular isso. Então, eu quero que, porra, se o log level seja o atom warning, cara, o log que eu produzi tem que ser no formato de warning. Se o log level seja, se o log level for, perdão, sei lá, cara, normal, eu quero que a gente produza o log sem nenhum aviso. Tranquilão, né? Então a gente vai ter comportamentos específicos baseado nesse cara aqui. E ele ser type safe é super interessante. Eu acho que assim, o Elixir ainda não pode falar que isso aqui é type safe, porque se fosse type safe de fato, seria como a gente vê em linguagens como um Haskell, por exemplo, em que lá eu defino um tipo e esse tipo pode ser construído, por exemplo, com uma união. Então, no caso, seria algo parecido com isso aqui. Isso aqui sim eu chamaria de type safe, né? Mas lá no contexto do Haskell. Por quê? A partir do momento que eu digo para o Haskell, olha, aqui eu estou esperando algum valor do tipo log level, tá? E o tipo log level só pode receber esses valores aqui. E cada cara aqui dentro é diferente. Então, é considerado um construtor de log level, vamos dizer assim, diferente. E tem um tratamento diferente dentro da linguagem. Então, isso para mim seria type safe. Verdade. Agora, construir coisas únicas com essa facilidade é interessante. Como eu disse, em um TypeScript da vida, você teria que usar um Unique Symbol e mesmo assim você teria uma certa dor de cabeça, né, para gerenciar isso. Bom, dito isso, ele diz aqui que os átomos são representados internamente como inteiros em uma tabela e isso é setado automaticamente.
A gente não pode mudar esses valores internos, tá? Então isso é manipulado lá no runtime. Beleza, agora a gente vai falar sobre cond, né? Cond é uma das estruturas condicionais e o Elixir dá suporte. Bom, ele disse aqui que tem muitas maneiras de fazer isso no Elixir, mas que uma maneira simples é utilizar o operador cond. Aí ele diz aqui que o cond tem a unidade 1 e ele fala que a gente pode usar o cond para avaliar expressões, né? Onde se uma expressão for true, ele entra naquele ramo. Tá? Então aqui a gente tem o caso do cond, ele é como se fosse um switch nesse caso, né? Então se essa expressão for verdadeira, ele entra nesse ramo e retorna nesse átomo. Se essa expressão for verdadeira, ele... Na verdade isso aqui tem que ser falso, ele avalia a segunda expressão, retorna nesse átomo. Se essa daqui for falsa, ele cai nessa aqui, que é como se fosse o default, né, dos nossos switches em outras linguagens, e ele retorna esse átomo aqui. Aí ele diz, olha cara, se não tiver nenhum caminho avaliado como verdadeiro, vai ser retornado um erro de runtime. Tá? Então, como eu disse, em linguagens, por exemplo, como o Java, você vai ser obrigado, se eu não me engano, na última versão do Java, se você for trabalhar com partner matching dentro do switch, ele não entende que o partner matching é exaustivo. O que isso quer dizer, né? Às vezes você tem, por exemplo, um tipo mais geral, como se fosse uma interface, e subtipos concretos dele. E aí você quer que para cada subtipo o seu switch tenha um comportamento diferente. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, minha interface ou classe abstrata veículo, e a classe abstrata, a classe concreta carro e classe concreta moto. Para cada uma dessas classes eu construiria uma branch no switch, analisando o tipo, né? Ou seja, de que classe concreta aquela minha variável pertence e baseado num true ou false daquele tipo, eu retornaria e eu faria alguma coisa. O Java não vai entender que para a classe abstrata veículo, você só tem carro e moto como classe abstrata, como classes concretas. Então ele vai exigir que você defina um default. Tá? Isso para segurança lá no Java, provavelmente. Já que ele não entende pattern matching exaustivo. Agora aqui no Elixir não, você não é obrigado a escrever o default, mas em contrapartida você toma um erro de runtime se esse padrão não for encontrado. Se nenhum dos padrões anteriores tiver um caminho verdadeiro e você não tiver o default, você vai tomar um erro de runtime. Bom, enfim, também dito isto, feito uma porrada de comparação desnecessária, vamos para instrução do exercício. Bem, então aqui o que ele quer dizer pra gente é que tem os logs code e a gente tem log label. E a gente tem uma outra coisa aqui que é o suporte para aplicativos legado. Então, vamos lá. Ele quer que a gente implemente uma função que é a toLabel, que vai pegar um inteiro e vai pegar um outro booleano indicando se a gente está trabalhando com aplicativos legado e vai retornar a label que a gente vai ter como um atom. Aí ele diz que log codes não especificados pela tabela devem retornar unknowable. Então, a gente vai criar esse outro atom lá dentro. Aí ele diz que log codes especificados na tabela, mas que não são suportados por aplicativos legados, também devem retornar o unknown.
É... Atom. Então, beleza, vamos implementar essa primeira função aqui. Cara, eu não sei se vale a pena a gente nomear todos os átomos. Acho que tá mais tranquilo do que... A gente tem um cond do abrir o bloco. Vamos pensar aqui. Se eu consigo abrir essa tabela à direita. A gente fecha aqui. Nossa, ficou tudo zoado. Não ficou bom, mas dá pra quebrar um galho aqui. Então ele diz, olha, se o log level for 0 e isso aqui for o suporte para Legacy App, então eu tenho que verificar isso aqui. Log level 0. E eu tenho que verificar aqui. Vou utilizar o not legacy. E eu vou usar aqui o true. Vale até a pena ver se a sintaxe é essa. Ele não falou sobre nomenclaturas de Atom, né? Mas eu acredito que tá tudo de boa. A gente pode utilizar o underline. Então, se o level for 0 e não for legado, porque a gente não tem suporte para legado nesse caso, a ideia é que eu retorne o Atom trace. Se o level for igual a 1 e ele tem suporte para legado, então tanto faz, eu retorno o Atom debug. Se o level for igual a 2, eu vou retornar info. E ele também tem suporte para legado. Só tô lendo aqui que ele reclamou desse cara, mas o Atom só tem que iniciar com 2 pontos mesmo. Então pro level 3 é o warning, ele também tem suporte. Pro level 4 ele também tem suporte. Oh, caralho. E o level 5 não tem suporte, então o level 5 eu tenho que avaliar esse cara. E ele não pode ser legado. Nesse caso é o fatal. Aqui ele não falou do underline, então são todos sem underline mesmo. Beleza, a gente já viu essa tabela, então agora eu posso mostrar o código melhor para vocês aqui. E o outro método que a gente tem que criar é o alert. Então essa função determina se um alerta precisa ou não ser enviado. Essa função deve receber um inteiro, que é o code, e um boolean, que é a flag para dizer se a gente está num legacy app ou não. E ela vai retornar... Caralho, que porra é essa de dev1? Acho que os caras foram malucos nisso aqui.
Porque o -1 não é suportado, é o unknown. Eu acho que chaparam nisso aqui, mas beleza. Aí não. Tá bom, vamos analisar o caso do zero aqui. Ele tá falando que a gente tá no caso do log trace. E aí ele diz, olha, eu não tô no aplicativo legado. Deixa eu ler essa porra direito aqui. Tá, pensar aqui. Determina se a gente precisa mandar um alerta ou não. A função deve receber um parâmetro inteiro que identifica o código e uma função booleana que diz se a gente está no aplicativo legado ou não. Tá, isso aqui eu entendi. Então, eu vou ter uma variável chamada label aqui e pelo que eu entendi eu tenho que utilizar o toLabel passando o level e o legacy. Aí ele diz aqui, use o toLabel function da tarefa anterior. Se o log label for erro ou fatal, você tem que enviar um alerta. Ah, tá, entendi. Para o time de operações. Então, aqui a gente vai utilizar o conde. E esse primeiro caso é do... Será que eu consigo passar o... Agora eu fiquei curioso. Passar a label para cá. Colocar, por exemplo, aqui só o atom. Se for o atom error, ele quer ou fatal. Então, vou fazer da maneira noob aqui, depois eu ver se tem uma maneira de juntar esses dois caminhos aqui que vão retornar a mesma coisa. Ele quer que eu lance ops. Se a gente receber unknown, ele quer que eu retorne dev1. Other unknown labels should send dev2 team. Tá. Então, o operador default disso aqui. Tá. Acho que eu vou utilizar os operadores aqui. Que vai ficar mais fácil. Que aí eu consigo utilizar o default como true. Que eu não sei se tem uma outra forma de eu criar um default. E aí se for no default, eu mando para dev2. Bem. Todos os outros tipos de label safe devem ser ignorados e retornar false. Ô, caceta. Ah, tá. Tem uma outra cláusula aqui, né? Então, se eu receber desconhecido e for um sistema legado, tem que retornar dev1. Aí, se a label for unknown, só um no, mas não for legado, eu mando para o time de desenvolvimento 2
E se eu receber qualquer outra coisa, ele diz para eu retornar false. Só que... Tá, acho que faz sentido agora. Vamos ver se está cumprindo todos os requisitos. Então, se ele receber a label error ou fatal, a gente manda para o time de operações. Se ele receber a label log null e for de um sistema legado, a gente manda para o dev1. Se for qualquer outra label null desconhecida, a gente manda para dev2. E qualquer outra label que seja segura, nesses casos aqui, a gente manda como falso, não precisa disparar alerta. Bom, aparentemente tá certo, só um pouco confuso aí pela minha tradução do inglês meio bizarra. Mas vamos testar. Bom, um exercício relativamente tranquilo, só a lógica um pouquinho que você tem que prestar um pouco de atenção nesses casos. Mas bem de boa. Né, depois até ver se um outro condicional caberia melhor aqui, mas acho que tá tudo certo. Clicou o conde porque provavelmente deve ser o que se encaixa melhor nessa situação. Então, beleza. Passamos em todos os testes. Vou fazer submissão. E fechou. Vou abrir lá com vocês a página. Bom, então beleza. Exercício resolvido. Marcar como completo aqui. E ele disse que a gente aprendeu dois novos conceitos, que são os conceitos de atoms e o conde. Aí agora ele disse que a gente desbloqueou alguns outros conceitos para trabalhar, que é o default arguments. Isso aqui é até que interessante. Os guards, que são bem legais nesse caso aqui, que por exemplo para um valor padrão da nossa função a gente pode querer ter um comportamento diferente. Multiple clause functions eu não sei o que é, deve ser interessante da gente dar uma explorada depois. Deixa eu ver se eu consigo já entrar nesse cara. Interessante. Tá, eu acho que isso aqui entra bem... Não sei se isso aqui vai fazer sentido quando a gente trabalhar com os guards. Posso ter me confundido, né, em relação aos guards aqui. Mas é bem bacana, tem bastante coisa legal aqui no Elixir. Vamos ver quais são os próximos exercícios. Então a gente tem Language List. Tá, aqui a gente vai aprender o conceito de listas no Elixir. Então, primeira parada bacana aí que a gente vai ver sobre coleções, né? Até agora a gente não trabalhou com nada relacionado a isso. Então vai ser da hora. Bem, pessoal, o vídeo já tá meio grandinho. A gente cobriu aqui bem os tópicos que a gente tinha que ver. E é isso aí. Até o próximo exercício.